Fala, torcedor palmeirense, trazendo um corte aqui do programa F360 da ESPN, fazendo a análise da estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes. Estreia amargo diante do Porto em 0-0. O Palmeiras que jogou muito bem, merecia a vitória, mas infelizmente não foi dessa vez. Isso aí, torcedor, rapidinho da ajuda de vocês aí para ajudar nós no canal. Já se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho das notificações para não perder nada do Alviverde. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. com, com o Alan ali pela direita e o Paulinho pela esquerda, você deixa o Estevão mais Você acha centralizado. que ele tirou pensando em melhorar o time tecnicamente, ou que o Estevão não estava vendendo o que ele queria, ou porque o Estevão estava cansado? Estava cansado. Eu acho que foi cansaço. Eu acho que primeiro, sobre o Estevão. Eu não vi se alguém falou sobre isso. Não, ele não falou. Ninguém falou. Então não dá para ter certeza, mas imagino que foi por cansaço. Mas é senão- porque ele ficou muito sobrecarregado lá na frente, né? É. Se você coloca o Paulinho e o Alan, você pelo menos equilibra um pouco. Eu não gostei de quem saiu, mas eu gostei de quem entrou. Os que entraram, o Veiga, bem, Paulinho. Eu achei que o Veiga O Palmeiras tem essa ficou perspectiva escondido. boa. Eu achei assim, primeiro, essa é uma das novidades que o Abel preparou, foi o Estevão pela esquerda. Ele começa pela direita, ali por volta dos 35 do primeiro tempo, ele inverte com o Maurício, e pela esquerda ele cria uma posição que ele não joga normalmente, né? Normalmente joga pela direita, começou a jogar um pouco mais por dentro, mas não pela esquerda. E eu gosto, você sabe que eu gosto de canhoto pela esquerda. Ele quase fez o gol naquele lance. Quase fez o gol naquele lance, uma bela invertida de bola foi do Richard Rios, né? De Rios, foi. Uma bela invertida de bola do Richard Foi o Rios. garoto que perdeu a bola, o Rodrigo Mora. Mora. Uhum. Que Uma é jogada jogador, hein? individual que ele já tinha driblado dois, foi querer driblar mais um em vez de tocar, perdeu a bola e o Richard Rios Mais Fez um baixo. lançamento. Uma grande bom. jogada do Palmeiras. Então, eu acho que aí é uma surpresa para o adversário. O que o Estevão está fazendo aqui desse lado? Ele nunca jogou aqui. E isso, durante o jogo, confunde ainda mais, porque se já começa ali, do início o técnico já está vendo, já pode. Agora, você troca no meio do jogo, já gera uma situação. Eu acho que as substituições do Palmeiras no segundo tempo foram de plano físico. Para aproveitar o momento em que o Porto naturalmente iria cair de produção no aspecto físico e aumentar a pressão lá em cima. E eu acho que dentro disso funcionou muito. Porque aquela reta final de jogo é um vareio do Palmeiras para cima do Porto e passa pelas substituições. O Alan entrou bem, é claro que O Alan entrou muito bem, uma finalização ali. tem uma falta mal marcada. Olha essa tela aí, Eugênio. Essa tela mostra justamente o posicionamento médio, né, das ações com bola depois dos 65 minutos, que foi quando o Palmeiras começou a fazer substituições. O Palmeiras, todo ele no campo de ataque, veja, só fica o Gustavo Gomes ali como o último homem na altura do círculo central e o resto vai todo mundo para cima. Você abre de um lado o Alan, você abre do outro lado o Piquerez, você deixa o Flaco Lopes mais como referência na área e todo mundo ali trabalhando para pressionar o Porto. Esse é um posicionamento médio nos últimos depois dos 65 minutos, né? Nos últimos 25 minutos de jogo ali. Enquanto o Porto, do outro lado, bem retraído, Mas é que você vê que o jogador fisicamente mais o Porto avançado está na também- altura do meio de campo. Quando fisicamente o Porto também cai muito de produção. Sim, mas esse é o retrato da blitz final do Isso. Palmeiras. Sim, ele aproveita, né, da condição do adversário. Mas ele também trabalha para isso. Por isso eu falo, exato. as substituições que foram feitas para dar força ao Palmeiras, intensidade na frente, porque, Abel, cada vez mais no futebol, a gente precisa entender que hoje o momento sem a bola é tão importante quanto o momento com a bola. A gente só olha o jogador com a bola. E é muito importante que, inclusive, os atacantes sem a bola consigam pressionar o adversário para recuperar essa bola o mais perto possível do gol. Então, quando você faz as substituições, não é só olhando o que o jogador é capaz de fazer no momento que tem a bola. É também, e às vezes mais ainda, no que ele está conseguindo fazer sem a bola. Por isso, essas trocas todas feitas ali para dar mais pressão, dar mais intensidade, dar mais volume ofensivo. E o Palmeiras acaba não conseguindo fazer o gol da vitória, chega perto disso. Muito perto. Tem cabeçada na trave, por exemplo, do Murilo. Mas é um final de jogo em que o Palmeiras, ele encurrala o time do Porto. Eu fiquei só na dúvida ali nessa formação do Palmeiras inicial, principalmente, né? Que o Abel não vai com o Facundo, ele vai tentando o Piquerez um pouco mais avançado, né? Com o Giai sendo, entre aspas, esse terceiro zagueiro. Aliás, o Giai, desculpa te interromper. Imagina.
foi o jogador que eu achei que ficou mais abaixo no Palmeiras, principalmente no primeiro tempo, Começou mal, né? perdendo quase todos os duelos e as jogadas de perigo do Porto foram em falhas do Giai. Depois ele Depois ele recuperou, se estabilizou. se recuperou dentro do jogo, mas Começou ele assustando muito. ele destoou do resto do Palmeiras, na E minha assim, visão. a gente tem que pontuar, né? O Porto, ele tem um bom time. É que entre os europeus, ele é o mais acessível, né? Entre aspas. Desculpa te interromper. Não, imagina. E assim, eu achei que o Piquerez contribuiu pouco. Achei que ele ficou ali sem um parceiro para tentar, de fato, fazer esse lado esquerdo muito forte, quando tem o Facundo, por exemplo, por ali, né? Então, acho que são situações ali que o Abel pode observar. O Martin Anselmi, o treinador do Porto, que ex-Del Valle, né? Enfim, machucou muitas equipes brasileiras. Ele falou: eu preparei um time para ser competitivo e eu acho que fomos até o minuto 70. Que é mais ou menos ali quando as substituições do Palmeiras acontecem, o Abel entende o momento físico que o Porto sente e coloca o time para frente, mexendo as peças, né? É legal da gente destacar o Ustari, que é o goleiro do Inter Miami, ele argentino, né? Foi campeão mundial sub-20 com o Messi, inclusive. Campeão olímpico em Pequim em 2008, também com o Messi. E naquele mundial de 2005 com a seleção sub-20, eliminou o Brasil na semifinal com o Fábio Santos, nosso companheiro aqui jogando pela seleção brasileira. Então, o Ustari é um goleiro que já está aí há um tempo, né? A gente fala muito sobre o Dibu Martínez, mas o Ustari é um ótimo goleiro, foi campeão com o Messi. Vamos colocar no nosso bate-papo, na nossa resenha, na nossa análise, o Gustavo Zupac, ao vivo lá dos Estados Unidos, já aparece aqui no nosso telão. E eu já vou colocar no debate sobre o Rafael Veiga. Já vou começar o nosso bom dia para o Zupac, porque curioso não, é normal isso. Por exemplo, a Mari não gostou da entrada do Rafael Veiga. Daqui a pouco ela fala mais porque ela não gostou. O professor gostou. Eu também gostei, assim, longe daqueles jogos espetaculares, as melhores atuações do Veiga. Por isso eu concordo com a Mari. Mas eu achei que ele entrou bem na dinâmica, tocando a bola, não entrou mal no jogo. E você, Zupac? Bom dia, amigo. Bem-vindo. Bom dia, Bel. Bom dia, companheiros. Um ótimo dia ao fã de esporte. Estava acompanhando atentamente as análises dos amigos, do professor, do Eugênio, da Mari sobre o jogo. Concordo em praticamente tudo que foi dito. Acho que quando a gente tem uma visão parecida e quando os técnicos falam algo que vão nessa linha, é que a gente viu direitinho, né? Só para situar, estou no belíssimo, inigualável e lindíssimo Central Park, aqui ao meu lado, né? Essas árvores aqui são do Central Park. Aqui, para esse meu lado direito, estão os prédios, inclusive um deles é o famoso Dakota, onde morava John Lennon e que, infelizmente, ele foi assassinado quando atravessava a rua aqui no Central Park, isso em 1980, né, no mês de dezembro. Então é um dos pontos icônicos aqui do Central Park, a homenagem, né, a mandala no chão aqui, escrito Imagine, uma lindíssima homenagem ao John Lennon, então, em um dos pontos centrais, mais icônicos, mais turísticos de Nova York, ainda com movimentação muito mais local do que turista, porque são 9 horas da manhã, faz 17 graus, venta bastante, tá gelado, as lojas estão fechadas, os turistas não passaram, mas estamos nos visuais mais lindíssimos dessa encantadora cidade, que ontem acompanhou esse belíssimo jogo, infelizmente para o Palmeiras sem vitória, né, merecia, acho que isso é consenso. Sobre o Veiga, companheiros, eu tô mais do lado da Mari, assim, eu não gostei tanto da entrada do Rafael Veiga, não. Tecnicamente ele tem a qualidade para jogar, mas acho que em termos de dinâmica, de ritmo, né, de intensidade, que é algo, uma exigência tão grande, um DNA, um traço tão marcante desse Palmeiras do Abel, o Veiga tá num giro mais abaixo e acho que ele entrou até num giro um pouco mais abaixo nesse aspecto. Eu acho que ele se beneficiou, como disse o Eugênio, de um momento em que o Porto arriou, né? O Porto baixou muito o seu ritmo físico e aí o Palmeiras se impôs, e eu acho que nesse sentido o Veiga conseguiu jogar um pouco mais, mas em termos de rotação, por exemplo, dos que entraram, o Alan entrou muito melhor do que ele, aliás, o Felipe Anderson, né, que saiu para o Alan entrar muito disperso no jogo, né? Ele é um cara com boa qualidade técnica, mas participa muito pouco do jogo. O Alan entrou e rapidamente fez um lado direito mais eficiente, mais agudo do que o Felipe. Gostei do Flaco, né? Acho que o Flaco entrou ligeiro, entrou vivo, com fome de gol, e a cabeçada dele, se não pega no zagueiro, ela ia no gol, né? Mas o Veiga, propriamente dito, eu acho que não gostei muito. Acho que nesse momento, quando a gente discute as possíveis mudanças que o Abel pode fazer num time, com as opções que ele tem, curiosamente o Veiga é uma
peça que a gente discute menos se agora ele deveria voltar a ser aquele titular que ele sempre foi. Acho que outros estão mais nessa discussão. O Maurício, o próprio Flaco, o próprio Alan, o Aníbal Moreno, o Evangelista, são jogadores que hoje têm brigado mais pela posição. Do Veiga, propriamente, eu não gostei tanto assim, amigos. Que maravilha para o técnico ter opções como Paulinho, Veiga, garotos do nível do Alan, enfim, o próprio Lucas Evangelista. Isso aí é o trabalho realmente do Palmeiras, dos seus dirigentes, da sua comissão técnica, que o Abel sempre pediu de ter 2 jogadores do mesmo nível ou de níveis semelhantes para ele poder mudar durante as partidas. Tá 2-2, até aqui tá empatado. Eu e o professor elogiamos, tá? O Zupac não gostou, a Mari não gostou. O Eugênio vai desempatar. Ou então ele vai falar, estou no muro, vai ficar tudo igual. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai falar, você gostou? Agora não vai fazer mesmo. Achou que Você achou? foi boa, produtiva a entrada do Veiga ou não ajudou, entrou mal? O que você achou? Dá uma intimidada aí, né, gente? Abel, desculpa, assim, eu acho menos importante se o Veiga foi bem ou se o Veiga... Aí ele queria ficar no muro? Eu acho que ele, sinceramente, ele não comprometeu, mas também não brilhou. Ele entrou num contexto de jogo ali, tentou fazer o que era possível, mas também com um pouco tempo da gente poder avaliar profundamente o que foi a atuação dele. Você prefere olhar mais o coletivo, é isso? Eu acho que é mais importante Então, ali diga lá. a coletividade, que o Palmeiras conseguiu fazer, e ele conseguiu fazer uma pressão organizada. Porque muitas vezes você vai só pro abafa, né? Joga todo mundo lá na área, lança a bola. O Palmeiras cruzou muito porque tinha colocado um centroavante que é bom de cabeçada, que é o Flaco Lopes. Então, naquela reta final, ele trabalhou muito, especialmente por querer cruzar. E aí você não tem muito aquele jogo por dentro ali, que de repente onde o Veiga poderia aparecer mais, né? Com uma finalização da entrada da área, ou com uma tentativa de passe. Foi um jogo trabalhado naquela reta final para pressão da bola aérea, e quase aconteceu na cabeçada do Murilo, e naquela cabeçada já citada aí, né, pelo Zupac, do próprio Flaco Lopes, que o Marcano acaba salvando. Mas eu acho que o Veiga, esse jogador ou aquele especificamente, eles estão dentro de um contexto coletivo. Eu acho que não dá para a gente individualizar muito. Claro que aparece um pouco mais o Richard Rios. Vi elogios ontem da imprensa internacional, dizendo que vai ser muito rápido, que o Richard Rios vai estar jogando no futebol europeu. Já era para ele ter ido ano passado, depois da Copa América, quando ele se destacou muito na seleção colombiana, até tinha proposta, o Palmeiras segurou, é um jogador muito bom. O Aníbal Moreno teve uma boa atuação, mas quase entregou um gol para o Porto no primeiro tempo, num passe errado, ali pela direita, que o Rodrigo Moura acabou finalizando. Oi? O Gustavo Gomes também, num jogo muito difícil contra o Samu, um atacante muito, muito duro de ser marcado, muito forte. Forte, alto. Um cachorro quase derrubou o nosso equipamento aqui. Mas o Gustavo Gomes fez uma partidaça também. Fez, sim, né? É um jogo muito físico, né? Também. E o Samu é um centroavante que tem muita envergadura, né? Mas ele conseguiu levar vantagem contra o Giai. Quando ele vai para o corpo a corpo com o Giai, ele consegue criar uma boa jogada. Contra o Gustavo Gomes teve mais dificuldades. Agora eu queria tocar num outro ponto que vai além disso. Que eu acho que o Palmeiras sentiu muito o estilo da arbitragem. A arbitragem marcando todo e qualquer contato. E acabou dando muito cartão amarelo. O primeiro, por exemplo, pro Felipe Anderson, numa pedida ali, que ele chegou um pouco atrasado, pegou de raspão no pé do adversário, já toma um amarelo. Isso inibe o jogo. Isso faz com que o time do Porto também começasse a reclamar qualquer toque. No Brasil também não é assim? Foi mais. Foi mais do que no Brasil. Olha... Qualquer contato era marcada falta. Diga, Zupac. Cuidado com o cachorro aí do Central. Não, os jogadores do Palmeiras concordaram com o Eugênio, assim. Ontem, na zona mista, aliás, rapidinho, mudou a maneira que a FIFA organiza a zona mista, né? Que é a área que os jogadores falam depois do jogo. E vocês, companheiros de tantas coberturas internacionais, depois de um jogo em competição FIFA, todos os jogadores passavam pelo corredor onde estão os jornalistas, e quem quiser parar para falar, que pare. Agora mudou, não é mais todo mundo. O clube escolhe no máximo 4 jogadores para passarem pós-jogo. E os escolhidos pelo Palmeiras, especialmente o Everton, o Aníbal e o Murilo, o outro foi o Alan, que fala menos, é menino, mas o Everton, Aníbal
Abel e Murilo, especialmente o Murilo, eles tocaram nesse ponto de que a arbitragem estava marcando tudo e isso estava incomodando os atletas do Palmeiras, não só os atletas, mas o professor Abel também, né? O Abel queria fazer aquela troca tripla e a arbitragem também estava demorando para autorizar com as marcações de falta e tal. E o Abel, bipolar como ele é, como ele mesmo se assumiu na entrevista pré-jogo, né? Ele falou, eu sou uma pessoa muito boa e muito calma antes do jogo, mas quando começa eu sou uma outra pessoa. Então o Abel bipolar reclamou, tomou um cartão, e olha que curioso, porque o grupo tá empatado, né? 2 empates em 0-0, ninguém fez gol, todo mundo com 0 pontos. Como gosta de dizer o Eugênio, e eu acompanho desde os tempos de rádio, se terminasse hoje o grupo do Palmeiras, o Palmeiras não se classificaria por causa do cartão do Abel, porque assim, o Al-Ahly foi o que tomou menos cartão, né? Como tá tudo empatado, o que desempata é cartão, depois de pontos, vitória, saldo, gols marcados e tal. O Al-Ahly foi quem tomou menos cartão, os jogadores de Palmeiras e Porto tomaram o mesmo número de cartões amarelos, Palmeiras está em terceiro porque tem um cartão a mais, o cartão do Abel em reclamação à arbitragem. E se toma no próximo jogo também tá fora do outro, né? Então, assim... Ele estava até um pouco mais calmo que o de costume, mas foi o momento que ele explodiu. Eu penso que Olha a classificação aí, ó. o Palmeiras ele sempre reclama muito de arbitragem. Eu, particularmente, não vi nenhuma grande novidade nas reclamações do Abel e dos jogadores. Eles sempre reclamam durante os jogos, inclusive. Mas aqui é uma distância muito grande. Desculpa, Abel, pode falar aí. Mostrar Não, é isso que o a Zupac pontuação, falou. né? Tá tudo empatado. Para todo mundo. Porque os 2 jogos foram 0-0, é um ponto para todo mundo, ninguém fez gol, ninguém Gol sofreu zerado. gol. Aí o critério de desempate é o cartão. Isso, vai para essa. Mas aí não vai. É isso que vai decidir se o Palmeiras vai ou fica, né? Mas nesse momento se você pegar a classificação de forma mais rígida, é como o Zupac falou. Torcedor Alviverde, vamos ver aqui o que chamou a atenção dos portugueses. Não faltaram elogio aos jogadores do Porto ao Palmeiras após o empate de 0-0 no domingo, na primeira rodada do Grupo A do Mundial de Clubes. Os aspectos principais impressionaram os atletas da equipe portuguesa. Vamos rever? A qualidade dos jogadores do Verdão e o nível de treinamento e trabalho tático promovido pelo técnico Abel Ferreira. Na zona mista MetLife Stadium, o zagueiro Zé Pedro abriu um largo sorriso ao ser perguntado sobre qual tinha sido o palmeirense mais difícil de marcar durante o jogo. Ele falou, eram tantos jogadores bons que seria injusto dizer só um, brincou. Já o meia Fábio Vieira também exaltou o plantel palestrino e aplaudiu o trabalho de Abel, ressaltando o Palmeiras é uma equipe muito bem trabalhada. Ele trabalha a equipe de uma forma muito boa e, além disso, tem grandes jogadores, destacou. O camisa 10 ainda se mostrou impressionado com a quantidade de chances criadas pelo Palmeiras e admitiu que a partida deveria ter terminado em uma grande quantidade de gols. Eu acho que é aquele jogo que poderia ficar no 5-5, 5-4, 4-4, algo assim deste gênero, falou o meio-campista. Foi um jogo de muitas oportunidades, argumentou. Ao todo foram 17 finalizações palmeirenses, 5 certas contra 11 dos portistas, 3 no alvos. O Palmeiras aí jogou muita bola contra o Porto, foi superior, criou bastantes oportunidades, mas infelizmente não conseguiu sair com o resultado, né? Aí agora a próxima agora é trabalhar para vencer o Al-Ahly e dar um passo adiante da classificação. Torcedor Alviverde, já pedindo a ajuda de vocês aí que possam nos ajudar aí, já se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para não perder nada do Alviverde.